E aí, amigos, vamos estudar a Bíblia? Sejam todos bem-vindos ao canal Geração Ômega, onde aqui nós temos o propósito de preparar um povo para a breve volta do Senhor Jesus. E hoje estou aqui para responder a pergunta de um seguidor lá no Instagram, e ele fez a seguinte pergunta: todas as doutrinas adventistas, elas estão baseadas na Bíblia? Então, se você quer saber a resposta, fica comigo até o final desse vídeo. Depois da vinheta, nós responderemos a essa pergunta. Muito bem, amigos, este é o nosso novo quadro, Debatendo e Rebatendo. Não com o intuito aqui de rebater as críticas, porque quem é crítico sempre continuará sendo crítico. Aqui o meu intuito principal é de examinarmos a Bíblia com respeito, com verdade, com sinceridade, com honestidade, tá bom? Aqui são perguntas sinceras, mas respostas bíblicas. Tá? Então a pergunta que o internauta fez foi uma pergunta sincera e ela vai ter uma resposta bíblica. Inclusive, já convido você a se inscrever no canal, a deixar o teu like, deixar o teu comentário aqui também. Pode deixar até a tua pergunta, tá ok? E nós poderemos estar respondendo essa pergunta no próximo vídeo. Mas, sem mais delongas, vamos estudar a Bíblia. Primeiro, nós temos que fazer como os bereanos. Atos capítulo 17, aliás, é o versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram de fato assim. Então, primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês: muitas pessoas têm se levantado, e cada coisa, meu Deus, que não vou nem responder aqui, mas muitas pessoas têm se levantado e criticado a Igreja Adventista do Sétimo Dia. As pessoas, elas tem um prazer em criticar e até chamar a Igreja Adventista de seita, porque guarda o sábado, porque seguem os 10 mandamentos, porque tem Ellen White como profetiza, enfim, tantas e tantas outras doutrinas. Mas as pessoas, elas simplesmente agem de má fé muitas vezes. Apesar de serem cristãs, muitas vezes perdem tempo, ao invés de estar pregando a verdade que elas acreditam, elas simplesmente ligam a câmera do celular e começam a gravar vídeos criticando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para mim, isso não é uma atitude cristã. Mas enfim, vamos deixar isso de lado. Por isso que eu não quero responder diretamente aqui aos críticos, pois a verdade não precisa de advogados, ela precisa sim de testemunhas. E eu e você precisamos ser testemunhas de Cristo, pois foi para isso que Ele nos chamou, para pregarmos o Evangelho e sermos testemunhas do seu poder em nossa vida. Tá bom? Então, primeiro ponto: será que a Igreja Adventista guarda realmente, observa todas as coisas conforme diz a Bíblia? Isso é muito simples, certo? Porque nós temos que primeiro olhar para a origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a origem da nossa igreja, ela não surgiu da briga de pessoas em um bar, ela não surgiu de uma discussão para ver quem ganharia mais, quem ganharia menos, ela não surgiu da briga de pastores, por exemplo, ou de pessoas de uma denominação, e aí correu para outro lugar e fundou a sua. Não. Apesar de muitas pessoas criticarem a igreja e dizer que surgiu de um erro, que foi a interpretação de Guilherme Miller, da volta de Jesus em 1844, mas daquele grupo as pessoas permaneceram estudando a palavra. Elas se congregaram para orar, para buscar a Deus, para buscar o Espírito Santo, o entendimento da palavra, e Deus iluminou a sua mente. Então veja, desde a origem, da sua origem, a Igreja Adventista, ela tem como base a Bíblia, a palavra de Deus. E não é por menos, todas as doutrinas, todas as nossas doutrinas, eu vou mostrar algumas aqui porque não tem como estudar todas, se você quiser conhecer mais, busque o livro Nisto Cremos. Ali você vai ver as nossas 6 doutrinas e as nossas 28 crenças, nas quais estão todas elas baseadas única e exclusivamente na Bíblia. Como você vai ver aqui em poucos minutos, mas você vai ver aqui também nesse vídeo. Tá bom? Por exemplo, o próprio Jesus falou para nós em João capítulo 5, versículo 39, examinar as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. E nós temos isso como uma fonte para nós, algo para nós forte. Um outro texto também é João capítulo 17, versículo 17, porque o próprio Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Inclusive em João capítulo 8, verso 32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então só existe um meio de conhecermos a verdade e de conhecermos a Cristo: estudando a Bíblia, estudando esse livro sagrado que o próprio Cristo deixou para nós. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1 e os versículos 20 e 21, lá diz que as Escrituras, ela não surgiu de particular interpretação. Pelo contrário, homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, escreveram as Sagradas Escrituras. Aqui não está a opinião humana, aqui está simplesmente a palavra de Deus em linguagem humana. Escrita sim por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Os homens não escreveram o que passava na cabeça deles
né, abobrinha, essas coisas. Não, eles escreveram aquilo que Deus revelou para cada um deles. Então nós sim baseamos a nossa fé. Aqui está, esse livro aqui. É a nossa única regra de fé e prática. A nossa única regra de fé e prática. E nós não nos desviamos da palavra. Por exemplo, as pessoas vão nos criticar e vão nos dizer que o sábado ele não é bíblico. Alguns vão dizer, o sábado não é bíblico, o sábado foi feito para os judeus. Mas, por exemplo, quando nós abrimos aqui em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, aliás, no capítulo 2, versículo do 1 ao 3 diz assim: Assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ou seja, Deus tinha acabado de criar o mundo em 6 dias, e ele resolveu, por conta própria, por sua autoridade, criar mais um dia. Quando ele cria o 7º dia, que ele abençoa, santifica e descansa, aí ele considera a sua criação completa. Veja, quando Deus criou Adão e Eva, que eram os únicos habitantes da terra, seres humanos habitantes aqui, não existia nação. Não existia nação. Mas naquele momento Deus já tinha criado e estabelecido o sábado. Interessante também que, assim como o casamento, o sábado foi criado em um mundo perfeito. Em um mundo perfeito. E mesmo ali, e desde ali, Deus já estabeleceu o sábado como um dia de descanso, como um dia abençoado e um dia santificado, ou seja, separado apenas para Ele. Para Ele. Pois é, mas muitas pessoas nos criticam dizendo que o sábado não é para ser guardado. Mas não é isso que a Bíblia fala para nós. Outra coisa também, lá em Êxodo, no capítulo 20, e o versículo do 8 ao 11, o texto bíblico diz assim para nós: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro que os postes para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, pois o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então veja, milhares de anos depois, agora sim, estando já o povo de Israel aqui, Deus então dá a sua lei. Deus então dá a sua lei escrita em tábuas de pedra, como diz Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E quando Moisés quebrou essas tábuas, Deus foi lá e escreveu novamente os 10 mandamentos da mesma forma. Se fosse para ter mudado, Deus teria mudado a lei. Mas ele não mudou. Inclusive, Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz: Eu sou o Senhor e não mudo. Pois é, Deus não muda. E ele não precisa mudar porque ele não erra, não é verdade? E aqui é interessante porque o texto diz que ele estabeleceu o sábado para que nós lembrássemos que ele é o Criador, que ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor e também o nosso Redentor. Então, o sábado foi colocado aqui nos 10 mandamentos. E como toda lei, ele também deve ser guardado, ele também deve ser observado. Quando nós vamos então para o Novo Testamento, nós vemos Jesus dizendo lá em Marcos capítulo 2, versículo 27, que o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então veja, o sábado ele tem uma importância muito grande para nós seres humanos. Por quê? É um período, um momento de descanso. Segundo, o sábado, a palavra sábado não quer dizer santificado, a palavra santo quer dizer separado, e o sábado ele foi santificado por Deus, ou seja, separado para fins simplesmente evangelísticos e também de adoração a Deus. Quando nós vamos em Lucas capítulo 4, versículo 16, nós vemos o próprio Jesus guardando o sábado. E ali no texto diz que, como era o seu costume, ele ia para a sinagoga. Ele ia para a sinagoga. E naquele momento ele até se levantou para ler as Sagradas Escrituras. Quando nós continuamos ainda no Novo Testamento, nós vemos os discípulos, mesmo após a morte de Jesus, guardando o sábado. Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e as outras mulheres, elas compraram aromas para preparar o bálsamo, para lavar o corpo de Jesus, mas descansaram o segundo mandamento. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 51 até o 56. Então, observe que eles continuaram. Quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos vários e vários textos. Atos capítulo 13, Atos capítulo 16, Atos capítulo 17, Atos capítulo 18, todos eles, Paulo guardando e observando o sábado, mesmo em terras estrangeiras, no meio dos gentios, mesmo ali, Paulo continuava guardando o sábado. E é interessante, porque Paulo ele foi um dos discípulos, ou o único discípulo, né, que se converteu 20 anos depois
ali de quando Jesus tinha vindo a essa terra. Então, se fosse para ter mudado, ele teria mudado, não é verdade? E aí entra o segundo ponto, porque as pessoas dizem que a lei foi abolida e que nós queremos viver a lei do Antigo Testamento. Será que isso realmente é verdade? Eu já citei para vocês aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 6, que Deus não muda. Por quê? Porque Deus não erra, e se ele não erra, ele não precisa mudar. Eu e você precisamos mudar, porque nós erramos, nós precisamos nos corrigir. E porque nós erramos, precisamos também mudar. Mas em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, Jesus disse: não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, não vim para mudar, eu vim para cumprir. O versículo 18 é muito enfático em dizer: nenhum will ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Mas se você não se contenta com isso, no livro de Romanos, no capítulo 3, o versículo 31, o texto diz, Paulo diz: anulamos a lei pela fé? Porque alguns dizem: não, hoje a gente vive no tempo da graça, não precisamos da lei. Eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre essa questão da lei nos próximos vídeos, e eu tenho certeza que você vai aprender muito com isso. Mas nesse verso que eu estou citando aqui de Paulo, ele diz: não anulamos a lei pela fé, pelo contrário, antes a confirmamos. Antes confirmamos a lei. Amigo, pela fé nós confirmamos a lei de Deus no nosso coração e na nossa mente. A lei, ela não foi mudada. E veja que aqui eu não estou falando apenas por falar, estou citando alguns textos. É óbvio que eu não vou citar aqui 5, 6, 7 textos, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Outra coisa também que as pessoas muitas vezes ignoram da igreja adventista e até chamam de seita por conta disso, é a questão do juízo. Mas quando nós vamos para o livro de Daniel, por exemplo, no capítulo 7, o versículo 9 e 10, olha só o que Daniel falou aqui, ó. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. O texto diz assim, ó: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e os seus cabelos a cabeça como uma pura lã. O seu trono era chama de fogo, e as suas rodas em fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Olha só que interessante. Aqui está em Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. E em Daniel capítulo 8, versículo 14, o texto diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ali começaria então o juízo no céu. Mas um outro texto também que eu gosto bastante, e eu tenho certeza que você conhece, está em Apocalipse capítulo 14. Ali em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, olha só o que diz o texto. Apocalipse, versículo 6 e o versículo 7. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Olha só o evangelho, as boas novas. E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então o anjo vem anunciando um evangelho eterno, as boas novas da salvação, e ele diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É chegada, não é que ainda ia chegar, é chegada a hora do juízo. Isso quer dizer que hoje, nesse momento, nós estamos passando a revista de Deus. Deus está passando o nosso nome lá no céu. E isso, amigo, isso quer dizer que existe sendo um juízo. A palavra juízo investigativo não aparece na Bíblia, como a Trindade também não aparece, como encarnação também não aparece, enfim. Mas que são conceitos que aparecem claramente aqui. Um juízo pré-advento, ou seja, um juízo antes da volta de Cristo. Por quê? Porque quando ele vier, ele vai levar para o céu aqueles que estiverem salvos. E como é que ele faria isso se não tivesse um julgamento antes, né? Um pré-juízo, né? Um juízo pré-advento. Ok? E aí, por fim, eu falo para vocês um ponto que talvez seja o mais discutido de todos. Ellen White. As pessoas dizem que os adventistas adoram Ellen White, que os adventistas substituem a Bíblia pelos livros de Ellen White. Mas isso é uma total falácia, isso é uma mentira absurda. Isso de fato é quebrar o 9º mandamento que fala do falso testemunho contra o próximo. Porque em nenhum registro da nossa igreja existe isso. Não existe isso. É óbvio que, infelizmente,
existem alguns certos fanáticos na nossa igreja e eu sou sincero em dizer isso. Mas a igreja em si, como corpo, como um todo, e a maioria dos seus membros, eles não têm, nós não temos Ellen White como uma segunda Bíblia. Nós não temos Ellen White, ou os livros de Ellen White, em pé de igualdade com a Bíblia. Nós temos ela sim como uma profetisa que foi inspirada por Deus, assim como Isaías, como Jeremias, como as 4 filhas de Filipe, que eram profetisas, assim como Uda, que foi uma profetisa, que foi uma juíza, enfim. Né? Entre outras pessoas também na Bíblia que foram profetas, mas que não tiveram livros escritos na Bíblia, certo? Eles, por exemplo, Davi teve Natã, né? Natã era um profeta, mas Natã não escreveu nenhum livro da Bíblia. Tem também outros profetas que profetizaram, mas não escreveram livros na Bíblia. E Ellen White está nessa categoria, até porque não existe o Espírito Santo para os profetas que escreveram a Bíblia e o Espírito Santo ou a inspiração para os profetas que não escreveram livros para a Bíblia. O Espírito é o mesmo, como o próprio Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, falando sobre os dons espirituais. O Espírito é o mesmo, e é o mesmo grau de inspiração para ambos. Mas as pessoas nos criticam e dizem que nós colocamos Ellen White acima da Bíblia. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nem ela mesma falava isso. Inclusive, em seus livros ela diz: se o povo estudasse a Bíblia e entendesse, compreendesse a Bíblia e seguisse a Bíblia como ela realmente é, não precisaria dos meus escritos. Em um outro livro, ela disse que os seus escritos eram apenas uma luz menor que guiava a luz maior, que é a palavra de Deus. Quando nós lemos os livros de Ellen White, nós vemos o quanto ela exaltava, acima de todas as coisas, a Bíblia Sagrada. Aqui, ela dizia: aqui está o poder para a transformação da vida de todo ser humano, ou de qualquer pessoa. Mas sabe, eu quero ler apenas um texto com vocês. E o texto está em Isaías capítulo 8, versículo 20. E o texto diz assim, capítulo 8 de Isaías, versículo 20. Isaías, capítulo 8, verso 20, diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. E quando você pega todos os escritos de Ellen White, você vê que tudo o que ela escreveu, ela se baseava na Bíblia. E que nenhuma das coisas que ela fala, por mais que existem críticos aí, mas nenhuma das coisas que ela fala, ou que ela escreveu, contraria o que está na Bíblia. Pelo contrário, só confirma. O que ela escreveu só confirma o que está na Bíblia. Por quê? Porque ela foi inspirada por Deus. Porque ela foi iluminada por Deus. Porque ela foi guiada por Deus. Porque ela foi uma serva de Deus, assim como tantos outros. Mas as pessoas nos criticam porque nós temos ela como Ellen White. Mas as pessoas têm profeta fulano, tem profeta ciclano, tem profeta não sei quem. Uma vez eu estava caminhando pela rua, lá em Natal. Eu passei um período morando em Natal, né, na capital do Rio Grande do Norte. E aí uma pessoa me parou e quis conversar comigo e disse assim: deixa eu ver tua mão. Pegou na minha mão. Eu até pensei que não era uma cristã, né? Mas aí ela disse: olha, Deus está me revelando que vai acontecer assim assim na tua vida. Você vai ser muito próspero, você vai ser abençoado. E sim, irmãos, eu sou abençoado e muito abençoado por Deus. Graças a Deus, obrigado, Jesus. Eu só ainda não me tornei próspero como talvez ela tivesse dito, né? Queria dizer naquele momento, né, de ser uma pessoa rica e tal. Mas enfim, eu sou rico pelas graças do Senhor Jesus. E o meu maior troféu, o meu maior tesouro está no céu. Mas sabe, todo mundo tem o direito de ter os seus profetas nas suas igrejas. E muitas pessoas se levantam para profetizar isso. Eu profetizo isso na tua vida, eu profetizo aquilo, e isso e aquilo outro e não sei o quê. Mas nós não podemos ter Ellen White como profetiza. Por quê? Porque se nós somos uma seita. Nós não seguimos a Bíblia, nós deixamos a Bíblia de lado. E não é isso. Você viu que tudo que nós falamos aqui, eu li Bíblia. Eu mostrei a Bíblia. Sabe por quê? Porque aqui são perguntas sinceras que são respondidas através da Bíblia, da Palavra de Deus. Quando você procura um adventista do sétimo dia assim: ei, eu quero conhecer mais sobre a igreja adventista do sétimo dia, ele não vai mostrar os livros de Ellen White, ele vai mostrar a Bíblia. E eu já fui evangelista, e ainda sou na realidade, mas antes, integralmente, e eu fazia os evangelismos, e nós fazemos 28 noites, 30 noites, e sabe, amigos, nós não abrimos nenhum livro de Ellen White, nós abrimos a Bíblia todas as noites para as pessoas que estão lá naquele auditório. Quando alguém me chama para ir na casa dela para dar estudo bíblico, ou qualquer outra pessoa, um pastor, enfim, nós não vamos com os livros de Ellen White, nós vamos com a Bíblia, certo? Nós vamos com a Bíblia. A Ellen White não é uma doutrina, a doutrina é o dom de profecias
que nós acreditamos e cremos que foi manifesto na vida de Animate, mas pode ser manifesto na vida de outra pessoa também. Basta Deus querer, basta Deus levantar. Então, amigos, eu espero que tenha ficado respondido, e se você gostou, deixa aí o teu like, deixa o teu comentário, também compartilha com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem poderosa. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe grandemente. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.